do homem. Esse é o conflito que existe em todos os seres humanos hoje. O ser humano é bom por natureza. O que corrompe o homem são as más influências, as más companhias. A sociedade corrupta contamina o homem. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem um pastor que tem a melhor das intenções. Ele se candidata para ser político, para ir para Brasília, para salvar o Brasil. Ele quer salvar o Brasil, tem boa intenção. Eu tenho a palavra de Deus, eu vou lá influenciar as pessoas, para as pessoas terem temor a Deus e assim por diante. Quando chega em Brasília, o que acontece? Ele que é corrompido. Quando entra para ser um deputado, ele que é corrompido. Daqui a pouquinho põe as coisas na cueca já. Irmãos, o que corrompe o homem é o pecado. É a sociedade corrupta. A Bíblia fala que não tem cura. Não tem cura. O homem, Romanos 7 fala, que o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu odeio fazer, eu acabo fazendo. Quantos de nós passamos por essa experiência? Você não quer mais fazer isso? Nunca mais vou brigar com a minha esposa. Nunca mais. Eu prometo, Deus. Eu juro, eu prometo. Nunca mais vou brigar com a minha esposa. Na primeira oportunidade já está lá. Pá, 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 pá. Ah, Senhor, o que aconteceu? De novo. Isso é o conflito humano. No final do capítulo 7, Paulo grita. Eu vou gritar agora, tá? Eu vou avisar para ninguém se assustar, tá bom? Desgraçado homem que sou! Desventurado homem que sou! Eu sou desgraçado! Não tem esperança mais para mim! Quem me salvará? Livrará do corpo desta morte? Daí vem, graças a Deus! Por Jesus Cristo nosso Senhor! Daí Paulo fala no versículo 25 de Romanos 7. Ele fala por que ele fracassou. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, é só Ele. Não tem Espírito aqui, não tem Cristo aqui, não tem Deus aqui. Só Ele. Por que ele fracassou? Porque era ele tentando com o seu esforço. Com o seu homem bom, com a sua boa intenção. Eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, o problema é minha carne. Não é só minha mente, é a minha mente. Romanos 7 fala, a minha mente quer agradar a Deus. Toda vez que eu ouço a palavra de Deus, é isso aí, eu vou praticar, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Se você não tivesse tomado essa decisão, nada aconteceria. Mas no momento que você toma a decisão, Paulo fala, existe uma outra lei, um outro princípio ativo no meu corpo que acorda. O que eu ouvi? O quê? Você vai fazer a vontade de Deus? Você vai praticar a palavra de Deus? Não vai não. Daí levanta a lei do pecado e da morte. A lei que está na sua carne. E chega lá e é pá! E derruba você. E derruba 100% das vezes. Porque a lei do pecado e da morte é muito mais forte que a lei que está na sua mente. Que é a lei boa, a lei do bem. Você quer fazer o bem, mas toda vez que você quer fazer o bem, a lei do pecado e da morte se levanta e derruba você. Por isso que Paulo ficou desesperançado aqui. Não tem esperança para mim. Quem me livrará? Daí no capítulo 8 ele fala, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É que em Romanos 7, há a revelação de 3 leis. E aqui em Romanos 8, a revelação de uma lei. Lei é a mesma palavra, mas eu preciso explicar para vocês. A primeira lei é a palavra de Deus. Essa lei é a prescrição de Deus, são os mandamentos de Deus. É que nem a lei da Constituição brasileira. É a lei escrita.
Deus fala, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás. Essa é a lei. No Brasil temos o Código Penal, é a lei. Se você viola, você vai para a cadeia. Alguns países têm a sentença da morte. Essa é a lei escrita, é a Bíblia. Mostra quem Deus é, mostra o padrão de Deus. E a Bíblia fala, maldito todo aquele que não cumpre tudo que está escrito no livro da lei. Essa lei é a lei exterior, é a lei que está na Bíblia. Essa lei se chama lei fixa. Aqui, ó, é a Bíblia. Agora, as outras 3 leis não é a lei escrita. A palavra é a mesma, mas o significado é diferente. É a lei que significa um princípio natural, um princípio ativo. É que nem a lei da gravidade. Esse relógio aqui, ó, tiro, ó, tá vendo, ó? Por que cai? Porque existe a lei da gravidade. É um princípio natural e funciona 100% das vezes. É o princípio da gravidade. Ninguém consegue escapar da gravidade. Então existe em mim, de acordo com Romanos 7, a lei do bem, que é a lei que está na minha cabeça, na minha mente. Que lei é essa? É que toda vez que a minha mente toma conhecimento da palavra de Deus, toma conhecimento da vontade de Deus, a minha mente, a lei dela é, eu vou praticar. Eu gostei do que eu vi. Eu vou ser um bom homem. Eu vou fazer a vontade de Deus. Essa é a lei. É uma coisa que sempre aparece. Eu quero fazer o bem. É o que acontece conosco quando ouvimos a palavra, eu vou me arrepender, eu vou mudar, eu vou praticar. Mas daí a Paulo fala, mas eu descobri que tem uma outra lei. Que toda vez que essa primeira lei da mente decide fazer o bem, essa segunda lei aparece, chama-se a lei do pecado e da morte. A lei que está nos meus membros, na minha carne. Essa lei se levanta para se contrapor à lei da minha mente. E essa lei é a lei que vem de Satanás, do pecado. É muito mais forte. Muito mais forte. E derruba sempre a lei da mente. 100% das vezes é derrubado. Esse é o grande conflito humano. Por isso que eu compartilhei, quando estava na estância, que décadas atrás, vários irmãos de Sumaré, todos os domingos íamos ministrar a palavra no presídio, na penitenciária em Hortolândia. Umas 40, 50 pessoas se reuniam e nós pregávamos a palavra para eles. Todos os domingos nós íamos lá. E descobrimos. E também, toda semana, no meio da semana, a gente ia para um centro de recuperação de dependentes químicos. E descobrimos que tanto na penitenciária, como no centro de recuperação de dependentes químicos, a grande maioria das pessoas lá, seja de detentos, seja de pacientes, já eram crentes. E muitos deles filhos de pastores. Por quê? Porque crentes que amavam a Deus, filhos de pastores que tinham pai, o pai era pastor, então eles tinham que andar na linha. Mas quanto mais tentavam andar na linha, mais desalinhados andavam. E caíam, e fracassavam. Chegou um momento que não aguentaram mais. Desistiram, jogaram a toalha, daí foram para o outro lado. Se envolveram no mundo das drogas, no mundo do pecado, daí foram presos e se tornaram dependentes químicos. Esse é o grande conflito humano. O homem se torna um desesperançado. Por isso que Paulo grita. Mas Paulo, daí no capítulo 8, Paulo clama no final do capítulo 7, desventurado homem que sou. Mas no começo do capítulo 8, Paulo descobre uma quarta lei. Se chama lei do Espírito da vida, que me livra da lei do pecado e da morte. Daí eu ilustrei na estância com o princípio de Bernoulli, a lei de Bernoulli, que consegue vencer a lei da gravidade. E onde essa lei se aplica? No formato da asa de um avião. Ali se aplica a lei de Bernoulli. Quem quiser ver detalhe, assista a mensagem, tá? Mensagem número 9, tá? Da estância. Quando o avião, com aquela asa, com aquele formato,
Daí o princípio de Bernoulli é onde a velocidade do ar é maior, a pressão é menor. Onde a velocidade do ar é menor, a pressão é maior. E por isso que a asa do avião é abaulado. Então o ar que passa na frente, a velocidade é bem maior e embaixo é menor. Daí tem uma pressão de baixo para cima. E o avião precisa correr, 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 correr. Quanto mais corre, maior a diferença de pressão. Chega um momento em que a força que é exercida de baixo para cima é igual ao peso do avião. Daí vem a força de sustentação, daí o avião sai do chão. Mas para sair do chão, o avião tem que correr. Tem que correr. Quanto maior o avião, maior tem que ser a velocidade. Por isso que para grandes aviões a pista tem que ser longa para poder atingir a velocidade para subir. Ou seja, queridos irmãos, o grande segredo que eu vi é o seguinte: essa lei funciona 100% das vezes. Não tem possibilidade de não funcionar. Assim como o relógio, eu atiro para cima, cai 100% das vezes. Toda vez que um avião correr, chegar a certa velocidade, o avião sobe. Vocês ouviram? Funciona 100% das vezes. Qual é o nosso problema? A lei do Espírito da vida. Aqui não fala que é Deus, não. Nem fala que é o Espírito. Nós gostamos de sempre receber uma ajudinha. Ó Deus, me ajuda, está difícil. Ó Deus, me ajuda. Ó Espírito Santo, me ajuda. Sabe o que Deus vai falar para você? Pare de chorar e comece a correr. Você já tem a asa do avião. Já tem o combustível. Corra, corra, corra. Ou seja, exercite o seu espírito. Exercite o seu espírito. Quanto mais exercitar, chega um momento que você vai decolar. Ou seja, a lei do Espírito, aqui não fala o Espírito da vida não, aqui fala a lei do Espírito da vida. Já foi instalada em você. Já está lá. Você tem que saber usar. O grande problema hoje entre os cristãos é que milhões de cristãos têm a lei do Espírito da vida instalada neles, mas não sabem usar. E na igreja não é muito diferente. Irmãos queridos, o que nos diferencia é que nós precisamos saber usar o nosso espírito. Por isso que aquele hino fala, usar o espírito. Usar o espírito meu. Porque quando você usa o seu espírito, aí não é uma coisa assim, há um milagre. Não, é simplesmente aplicar o princípio ativo que Deus instalou em você. É um princípio natural, um princípio espiritual que Deus já instalou em você. Basta você exercitar o seu espírito, você começa a correr. Se você é um pequeno, se seu problema, se a sua lei do pecado da morte é um teco-teco, você não precisa correr muito, você já decola. Agora, se o seu problema, se a lei do pecado da morte para você é um jumbo, é um 787, você vai ter quilômetros e quilômetros de pista, vai ter que correr. Um irmão que tem um problema que é um teco-teco, em 1 minuto já decolou. Você tem que talvez correr uns 5 minutos para decolar. Mas tem que correr. Não pode parar. Ah, o outro já decolou, eu não vou decolar, não vou subir não. Não, é que o seu problema é um jumbo. Se você correr muito, está muito carregado. Você corre, chega um momento, decolei também. Mas você precisa exercitar o seu espírito. O segredo de Romanos é, Deus já fez tudo o que você tem que fazer. Deus já fez tudo. Agora está com você. Pare de ser preguiçoso. Pare de ficar chorando, clamando a Deus para ajudar você em tudo. Deus já fez a parte dele. Quando você exercita o espírito, não é você ser independente, que aquele é o homem de Romanos 7. Ah, eu com a minha mente, eu vou tentar fazer. O grande fracasso de Romanos 7, do homem de Romanos 7, é que ele quer ser o marido, quando ele devia ser a esposa. Ser marido é o quê? É ficar independente de Deus. Não, Deus quer que você dependa dele mesmo. É por isso que Deus deu o espírito para você. Você vai dizer, Deus,
Eu vou depender de você. Eu vou confiar em você. Você colocou em mim um espírito. Eu tenho o espírito da vida. E esse espírito tem uma lei. Eu vou exercitar meu espírito, Senhor. E eu confio, tenho fé, que quando exercitar meu espírito, eu vou vencer a lei do pecado e da morte. Você precisa fazer a sua parte. Que tal dizer para o irmão que está do seu lado? Eu vou fazer a minha parte. Fala assim, ó. Eu vou exercitar o meu espírito. Lá em Ribeirão Preto eu dei algumas dicas. Exercitar o espírito, o que que é? Irmãos, nós já temos tantas maneiras de exercitar o espírito. A maneira mais fácil, você já sabe. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quantos estiveram na instância, na conferência? Quantos estiveram naquela mensagem 9 em que nós mostramos a imagem do avião? Quem estava lá? Aquele avião demorou para decolar, não foi? Aquele avião enorme lá. O que nós fizemos? Tá lá. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Não fica desesperado. Não fica lá. Ó Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus? Não está decolando. Claro que não. Não decola. Não decola. Como é que não decola? Você tem que correr. Correr, correr, correr. Ó Senhor Jesus. Se 1 minuto decolou, invoque 5 minutos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Até se ajoelhe. Ó Senhor Jesus. E vê se não decola. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Uma vez que você aprendeu a maneira para decolar, você achou o caminho das pedras. Você encontrou o segredo. É que muitos irmãos até hoje nunca decolaram. Desculpe falar isso. Alguns de vocês estão na vida da igreja por anos e anos e nunca decolaram ainda. Você precisa decolar uma primeira vez. Depois que você decolar uma primeira vez, tiver a experiência de ser que nem uma águia no ar. Olha, uau! Você vai querer ficar sempre no ar. Ou de vez em quando você tiver que pousar para abastecer alguma coisa, mas você vai sobe, você volta ao ar rapidinho. Você já aprendeu o segredo. Louvado seja o Senhor.